As tropas suportaram o ataque dos guerreiros durões liderados pelos guerreiros das Quatro Chamas e do Ouro, e seu desempenho foi suficiente para fazer os deuses que assistiam à batalha na cidade elogiá-la como uma luta sem exageros. Isso tudo foi porque existe um soldado de arco que é mais cauteloso e tímido do que qualquer outra pessoa. É demais, com a minha habilidade é impossível acertar. Atrás de Ashe e dos outros, Nasa ocupava o topo da colunata de 100 metros de comprimento disposta em uma escada. Coloque a nova flecha espada mágica no arco longo. Um atrás de Ashe e o dos outros, um tiro de longa distância usando a espada de Crozo. Foi o tiro certeiro que os aventureiros de primeiro nível conseguiram conter, que continuou a vida de Ashe e dos outros, assim como das tropas da esquerda. Ao atirar no oponente, é também para que os companheiros se reabastecem de espada mágica. Eu não esperava que tal tática existisse, é realmente uma coincidência, mas aquela pequena raça humana está se acostumando com isso. Tenha cuidado para não deixar a espada mágica ser arrebatada por eles. Nasa disparou uma espada fina em forma de flecha espada mágica. Depois de acertar o alvo ou inserir no chão para causar uma explosão, Ashe e os outros sacaram a espada mágica e a reabasteceram enquanto o inimigo visado recuava. Reforços armados são realizados durante a prestação de assistência. Contando com isso, as tropas da esquerda mal conseguiram manter a linha de frente. Ashe também sabia muito bem que sem esse apoio, seu lado teria sido facilmente derrotado há muito tempo. Ordene-lhes que segure a espada mágica adicionada por Nasa em suas mãos e mirem corajosamente em Alfrig e os outros para começar a bombardear. O que Nasa se concentrou foi em proteger Ashe e sua vida. As outras forças inimigas, os guerreiros durões queriam eliminar os arqueiros problemáticos, mas foram enredados pelas amazonas que admiravam Ashe com a consciência de morrer. Graças a elas, Nasa conseguiu se concentrar no resgate neste equilíbrio extremamente instável. Ela mesma continuou se movendo entre as colunatas, mudando ativamente a localização do atirador. Há um bom atirador aqui e muito cauteloso. Partes do plano de Edi ficaram fora de controle. Fomos perfeitamente arrastados para aqui. Pode ser visto que eles ainda estão muito calmos, mas os quatro irmãos Gulliver também elogiaram Nasa francamente. A batalha da família Frey foi uma batalha de aniquilação que foi realizada após consumir uma quantidade suficiente de espada demoníaca de Crozo, mas isso foi devido a um pequeno erro de julgamento imediato de Nasa. Com exceção da equipe reserva, todas as outras tropas não hesitaram, seguindo a orientação em disparar a espada mágica indiscriminadamente. Apenas Nasa não usou todas as espadas mágicas, porque ela desistiu voluntariamente da mão de atirar com precisão com a espada mágica ordenada por Lili, e em vez disso, deu prioridade a se proteger. Esta espada mágica é a tábua de salvação, certo? Então não posso deixá-la ir facilmente. Fui levado a perder um braço porque agi de forma muito imprudente. Os aventureiros de Nasa sempre lutam com segurança em mente. Um erro na exploração da dungeon e desgosto de ter uma mão devorada por um monstro tirou sua coragem de lutar contra monstros, mas também a tornou inteligente e estratégica. Não importa, estou muito ciente do meu peso, estou apenas ajudando-os, então acalme-se. Nasa, que está pingando de suor, está contando quanta espada mágica resta no Tremor. E ela nunca é gananciosa, apenas cumprir o dever de apoio. Ela nunca pensou que seria capaz de derrotar aventureiros de primeiro nível. Nunca pensei que poderia ser um herói. Por causa disso, Nasa manteve a unidade da esquerda viva por tanto tempo. A julgar pelos resultados, a constrangedora experiência do passado agora salvou a companheira de uma crise. No entanto, este é apenas um suicídio lento. O resultado é óbvio. Ao mesmo tempo, Nasa também entendeu com precisão que esta era apenas uma luta desesperada. Depois de disparar todas as espadas mágicas, os quatro irmãos Gulliver iriam facilmente lançar um contra-ataque. Ashe, Mikoto ou Nasa serão todos derrotados por eles tão facilmente quanto quebrar o pescoço de um bebê. Eles não se forçaram, mas esperaram lentamente que o equilíbrio fosse quebrado. Amargura e resignação brilharam no rosto lateral de Nasa. 8 contra 2. Esse é o número que visualiza o estado dos jogos de guerra hoje. Além disso, a comparação dos números após a adição às forças de coalizão da facção.
Os deuses da cidade observavam silenciosamente, enquanto a população ficava furiosa com a devastação que ainda estava acontecendo. Mesmo a vontade de se levantar foi frustrada pela batalha unilateral, embora algumas áreas ainda tenham uma resistência difícil de chamar de boa luta, mas diante da enorme disparidade de força, a maioria dos moradores urbanos ainda desvia os olhos um após o outro. Os aventureiros que estão no vórtice da batalha experimentam o desespero que supera em muito do povo, mas ainda resistem. Agora isso se tornou uma teimosia. O inimigo era extraordinário demais e sua perda era até absurda. Então ele deu o melhor de si, pensando que pelo menos se vingaria com uma flecha. Mesmo que seja um arranhão, é apenas para criar problemas para a outra parte e fazer o rosto da outra parte distorcido pela raiva. A família Frey era tão forte que deixou os aventureiros com raiva no final. Eles e seus fortes guerreiros foram o suficiente para transformar o humor tímido dos aventureiros antes da guerra na ideia atual de sacrificar tudo. O mais importante é ver esses caras chatos na frente deles chorando, afinal, o trunfo das forças da coalizão ainda não morreu. Aventureiros inteligentes encontraram uma isca, usando-os como cobertura. Enviou o coelho branco para o lado da deusa Freya. Portanto, mesmo que esta seja uma chance de vitória mais fina que um fio de aranha, ainda há esperança. A esperança ainda deveria estar lá. Eles se convenceram. Então os aventureiros lutaram e continuaram lutando. Conhecem muito bem o pequeno recruta como um herói inacabado. Aisha, Mikoto, Nasa, Daphne e Cassandra, que ainda conseguiam se mover, continuaram resistindo, e Haruhime continuou cantando apesar do suor abundante que jorrou. Então lute, continue lutando até o fim. E de repente nasceu um boom que destruiu as esperanças. Havia um espaço em branco no campo de batalha, agarrando todos os corações com força. O som esmagador que sobrepujou incontáveis rugidos ressoou alto. Todas as pessoas que lutaram na ilha pararam de lutar, seja inimigo ou companheiro, todos olharam naquela direção. O duro guerreiro prendeu a respiração. Os rostos dos aventureiros empalideceram. As expressões dos aventureiros de primeiro nível não mudaram, eles apenas estreitaram os olhos. Ele olhou para o noroeste, onde as forças aliadas fingiam não ouvir o som da batalha. Pare com isso, Ena foi a primeira a derramar lágrimas. Pare, por favor, pare com isso. Em frente ao espelho de Deus que refletia aquela cena, ela inverteu a cadeira e se levantou abruptamente. Depois de gritar com todas as suas forças, os olhos de Ena derramaram grandes lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Ais que encerrou o punho até o sangue escorrer. Ela se culpou e se xingou por não estar naquele campo de batalha, com o desespero estampado no rosto. Os outros aventureiros de primeiro nível ficaram em silêncio e apenas Tiona, que estava pálida ao lado, poderia entendê-la. Mestre Bel, foi Lili quem finalmente gritou. Essa finalidade finalmente causou seu caos e uma rachadura apareceu na máscara do comandante. As pupilas marrons trêmulas estão olhando para a enorme sombra negra parada no anfiteatro no fundo da lente do olho. Um guerreiro agarrou o menino pela cabeça e o ergueu. Aquele que vazou fragmentos de sua voz foi o garoto cujo crânio ainda estava rangendo. Seu corpo foi reduzido a um trapo e sua armadura havia desaparecido há muito tempo, despedaçando-se. Os pés fora do chão perderam a mira e ficaram pendurados feios como um pêndulo quebrado. Belcranel sofreu uma derrota total. Um homem javali e guerreiro não disse uma palavra, segurando uma grande espada negra na mão esquerda e segurando a cabeça do menino com a mão direita. Sua expressão permaneceu inalterada. As pupilas cor de ferrugem ainda estão avaliando o menino que virou um trapo. Não quebre, Otar. Longe, ouvido um estrondo na antiga e decadente casa de Deus, a deusa da beleza, que notou o que havia acontecido, encostou-se em sua bochecha e disse com os olhos bem fechados. Não havia sorriso ou alegria em seu rosto, ela apenas encarou isso como um resultado natural. Levante-se, gentilmente estendeu seu braço direito. Essa ação extremamente comum fez com que o corpo de Bel mergulhasse na montanha de escombros que caía. O anfiteatro
onde são descritos vestígios de batalhas ferozes, mudou completamente. Este local foi batizado por chamas e trovões e sofreu as consequências do ataque. As paredes e o auditório ruíram e inúmeras lajes de pedra foram levantadas, e neste campo de batalha, que conta como a batalha é feroz, Ottar está assustadoramente ileso. A garganta de Bel puxou à força o som da revitalização da fanfarra. Com a maré de sangue pingando da ferida, ele espremeu a única força que tinha e se levantou. O sangue jorrou nas pupilas carmesim, manchando-as de um vermelho ainda mais profundo, e ao mesmo tempo ele estendeu a mão esquerda trêmula. Fire Bolt. Belcranel marchou para a frente bravamente, magia de ataque rápido. Ottar não se escondeu da ponta do raio carmesim que voou em sua direção. Ele nem usou a grande espada negra, apenas acenou com a mão direita como se para repelir mosquitos. Isso é tudo. Só assim a magia do menino se dissipou. Antes de Bel, que estava coberto de sangue, ficar sem palavras, aquele corpo enorme já havia saltado para o topo de sua cabeça. O menino chutou o chão. Ele ficou gravemente ferido, mas ainda fez a melhor ação evasiva que apenas os aventureiros de primeiro nível poderiam fazer. Mas ainda não está funcionando. Os pés grossos e pesados transformaram a montanha de entulho em um espaço aberto, e em seguida estenderam a palma da mão, agarraram a perna de Bel, que deveria ter escapado, e traçaram um arco acima de sua cabeça, atingindo a laje de pedra. Bel caiu de costas e o próprio Bel se tornou um martelo que quebrou o chão, estimulando a coluna onde a dor perdeu o sentido. O relato do estrago nem era uma voz normal, então veio em forma de choro, e em seus olhos o céu azul aos poucos foi perdendo o que deveria ser. Desta vez a consciência de Bel estava realmente prestes a ser cortada, e neste momento a sola implacável do sapato perfurou seu abdômen. Levante-se, não vai acabar. Não há nada além de desespero no corpo cheio de cicatrizes de Bel, e o batismo do guerreiro nunca terminará. O homem olhou para o sangue do menino e as lágrimas bagunçaram o rosto de suas pupilas sem emoção, e disse a ele: lembre-se, este é o cheiro de sujeira. O menino disse com voz fraca: pare de bater. Mas claro que isso não chegou aos seus ouvidos. Ele agarrou a gola do menino com a mão direita estendida e o arremessou em alta velocidade novamente. O corpo esguio e os cabelos brancos balançavam como um coelho morto. Na frente dos destroços da parede de pedra rasgada, Bel caiu como uma marionete com cordas quebradas, seus lábios pressionados contra o chão, e uma poça de sangue se espalhou silenciosamente para fora. Vendo esta cena, a parte inferior do corpo de Eira finalmente ficou mole e ela desabou no chão chorando. Edin, que viu a cena com os olhos de elfo, estava inexpressivo. Esha, que entendia a tragédia através dos olhos de Lili, sentiu um calafrio. Onde você está indo, Asp? Deus Hermes, segurando a ferramenta mágica brilhante e saindo correndo. Belcranel era aquele pirralho, ele não é nível 5? Olhando para a foto do espelho, todos foram dominados pelo terror. Neste momento, um aventureiro disse: idiota, quem você pensa que é esse cara? Ele é um aventureiro habilidoso, o demi-humano que sobreviveu ao caos 7 anos atrás. Disse com medo e tremendo: esse cara é Ottar. Essa foi a resposta, solução absoluta sem prova, o ápice. O corpo silenciosamente contraído de Bel caiu de lado, e apenas a figura de um rei foi refletido na visão carmesim. Se você quer ser favorecido pela deusa, você deve me superar primeiro. O menino, que suportou o batismo sem fim e derramou sangue e lágrimas, sentiu seu próprio fim.